Então temos aqui um economista com muita experiência prática, da GV, indo atrás da bibliografia, dizendo, ó, a faixa razoável para o Brasil é de 3 a 5,4, principalmente concentrada em 3,5 a 4, tá? Depois eu tenho outro economista, a Luiz Araújo, que é um economista ortodoxo, produz textos sempre muito formalizados. Que então, é da FGV e do INPA, né? GV e INPA. É um economista com grande publicação no exterior. Isso, é um dos mais citados. Muito citado e tal. Junto com o Vitor Costa, Paulo Lins, Rafael Santos e Sergei Valk. Esse texto, olha só, é de agora, agosto de 2024. E ele usa critérios, nesse texto aqui, que relacionam a meta ideal ao nível de endividamento. Por quê? Porque existe um custo, esse custo é em juros, e você tem um risco de, se você tiver uma meta ambiciosa demais, quanto mais alta é a sua dívida, maior é a chance de você entrar numa trajetória de instabilidade. Então, o que diz esse texto de 5 economistas sobre qual seria a meta ideal para o Brasil? Com uma dívida da ordem de 75%, a meta ideal seria 4,5%. Tá? Segunda referência. Terceira referência, os 9 economistas, entre eles eu, publicamos na Folha de São Paulo uma carta aberta ao Conselho Monetário Nacional, recente também, de setembro, propondo uma meta de 4%. Só para lembrar os internautas, aqui além de você, tá? Estamos o Beluso, a Carmen Feijó, o Fernando Ferrari Filho, o Gilberto Tadeu, que é da USP. Gilberto Tadeu Lima. Lima, exato. A Leda Paulani, a Lena Lavinas, o Luiz Fernando de Paula e o Nelson Marconi. São 5 universidades diferentes, 9 economistas de 5 universidades, tá? E o que a gente argumenta aqui, aí é mais conceitual, é dizer o seguinte: a economia de mercado, ela precisa variar preços, certo? Então, assim, a gente não quer inflação alta, mas a gente não pode achar que a gente quer preço tabelado, certo? A variação de preços relativos é um instrumento fundamental para o bom funcionamento da economia. Se uma economia fosse 100% flexível, os preços caíssem com toda facilidade quanto eles sobem, no limite você podia ter uma meta zero, né? Não zero porque teria os problemas da deflação. Mas vamos dizer, podia ser muito baixa a meta, né? Só que a economia brasileira tem, devido ao seu histórico, até por ter saído da inflação alta com indexação e não com fuga para o dólar, outras situações piores, a economia brasileira tem uma característica de que ela ainda tem muita indexação relativamente e grandes conjuntos de preços que são resistentes para baixo. Então é fácil entender que se você tem que variar preços relativamente, só que os que deviam cair não caem, e alguns ainda sobem com a inflação passada, para você ter a mesma variação relativa, a média dá um pouco mais alta. Certo? É isso. E aí depois o que a gente traz são as consequências ruins de você manter uma economia permanentemente sob pressão deflacionária, ou seja, permanentemente com juros altos, que tem outras consequências ruins para a economia. Certo? Os juros é um veneninho, né? Ele enfraquece as famílias, ele enfraquece as empresas, ele inibe o investimento. Os juros não é bom. Você conter a economia para evitar a inflação é legítimo, mas juro em si, alta não é bom, né? Bom, aí eu trago ainda um outro artigo do próprio Aloysio, esse de 2016, em que ele já dizia algo que no fundo é o que nós estamos dizendo nessa carta ao Conselho Monetário Nacional. Esse aí eu li, esse artigo. Ele está dizendo o quê? Existe um trade-off entre meta baixa e meta crível. Ou seja, você tem que escolher quão baixa você quer, sabendo que se for muito baixa vai ter menos credibilidade, ou quão credibilidade você quer, sabendo que então você não pode pôr uma meta baixa demais. Tá? Olha nesse gráfico o que aconteceu na inflação brasileira de 2023 para cá. Nós vimos com inflação de 4, a economia continuava caindo, aí claro, veio a pandemia, né, chegou a 2 ali, e depois veio as consequências tanto da ruptura de cadeias produtivas, né, de inflação por falta de componentes e tal, como das sanções econômicas da guerra da Ucrânia-Rússia. Subiu a energia. O mundo inteiro teve inflação. Então a inflação passou de 10, né, em 2021 e continuou aqui nesse 12 meses, até meados de 2022 já estava em quase 12, né? Então, tem dúvida que aqui precisava conter a inflação? Não tem, sou a favor, certo? Só que deu certo e a inflação voltou a cair. E caiu aqui para a faixa de 4, certo? E desde janeiro de 23, fevereiro, talvez de 23, está oscilando na faixa de 4, ok? Então, o que
é a leitura agora da nossa carta ao Conselho Monetário. É o seguinte, o Banco Central conseguiu com sucesso conter os efeitos secundários de um choque de oferta e trouxe a inflação para 4. A inflação está girando em torno de 4, ok? A necessidade de você fazer um novo processo deflacionista de contração econômica, juros altos, só para levar para 3, essa é a discussão que a gente está fazendo. Por quê? Porque a inflação de 4 ela é tão benigna quanto uma de 3. Se a inflação de 4 tivesse sido um choque, ou seja, eu estou com uma inflação de 2, vem um choque, vai para 4, mas a minha economia já está estruturalmente em 2, eu volto para 2, tudo bem. Mas se eu estou com uma economia que, acho que uma vez ou duas na história teve inflação de 3%. Nunca teve em 30 anos, desde o real. 29 anos, sei lá, estou chutando 29, 28, sempre acima de 3. Uma vez teve 2,9. Aí você fala, eu tenho que voltar. Não, você não está voltando para 3. Então, o nosso argumento é, justamente, esse 4 é aquilo que o Aloysio diz, credible. Ou seja, você optar por uma credibilidade que vou manter 4, você tem. Por quê? Porque está 4 faz 2 anos. 4.2, 4.1, 3.9, certo? Você chegar para 3 é o seu excesso, é o low, entendeu? E tem outra coisa, tem uma falando agora da minha experiência, da época que eu fazia essas projeções para o Focus, para o Banco Central, tem uma certa exagero no quanto as expectativas são soltas do resto da economia. Por quê? Porque quem faz a projeção, como eu fazia, você vai para o grupo de preços. E o que aconteceu? Desde que a gente estabilizou em torno de 4, o Banco Central está falando 3, mas quem faz projeção diz que não vai chegar em 3. As projeções é 3.8, 3.6, 3.5. Agora o câmbio subiu, piorou um pouco mais, mas nunca chegou em 3. E aí, qual é a situação que se cria? Você até acha que o Banco Central quer, mas você faz conta e fala, não vai dar, amigo. 3, 3,5. Se eu tivesse lá, tivesse uma recomendação para o tesoureiro da empresa ou para o asset, o que eu ia falar? Olha, se não mudar nada, o juro vai ficar alto até onde a vista alcança. Por quê? Porque o Banco Central está tentando atingir algo que não é atingível, estou fazendo conta, não vai chegar, ele vai estar sempre tentando chegar, então ele vai estar sempre com o juro alto. E aí a perspectiva de juro e de déficit nominal subiu.